Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor e do alto. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus amigos, você que está me acompanhando. A minha oração tem sido sempre para que Deus nos abençoe. É claro, eu tenho dito isso, esse é o momento de oração e é o momento que eu vou estar compartilhando a palavra de Deus. E eu não faço isso com outro motivo a não ser levar a graça de Jesus, tentar convencer as pessoas de que Deus nos ama e que Jesus é o nosso Salvador. Há tanta coisa que o Evangelho nos proporciona, mas o principal objetivo do Evangelho é nos entender a mensagem de salvação. E nesta série que eu iniciei ontem, eu estou com o tema Porque Ele Me Amou. Como eu disse, eu fui semana passada à Junta de Missões Nacionais, e lá, então, comprei a camisa da campanha deste ano. E a campanha deste ano tem como tema Porque Ele Me Amou. E eu tinha decidido que eu ia desenvolver uma série em cima de João 3,16, em cima desse amor. Fazer de tudo para que nos convençamos de que Deus nos ama. Nós vivemos momentos tão difíceis, mas Deus nos ama. Ele nos ama com amor eterno, diz o profeta Jeremias. Com um amor eterno me amou, então Ele nos ama. E neste momento agora, eu quero então continuar pensando, porque Ele me amou. E a base é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que nos diz a palavra de Deus. Há histórias, muitas histórias que a gente conhece, e numa dessas histórias, um chefe africano, ele perguntou à rainha Vitória, qual é o segredo da grandeza da Inglaterra? Ela respondeu, a Bíblia. Qual o segredo da grandeza da Inglaterra? A Bíblia. Aí você pega a Bíblia, a palavra de Deus, este livro sagrado. E como eu disse ontem, se a gente pudesse fazer um suprassumo, se a gente pudesse ir ajuntando, compactando toda a Bíblia, compactando, nós chegaríamos em João 3,16. Ali está o suprassumo da Bíblia. Como disse o grande pregador Oswald Smith, este é o maior livro. Este é o maior livro, que contém nele, ele tem como objetivo pregar o maior evangelho, a maior mensagem das boas novas. E neste livro nós encontramos o maior capítulo da Bíblia, e neste que é João 3,16, e é João capítulo 3. E neste João capítulo 3 nós vamos encontrar o maior versículo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E neste verso, as argumentações desenvolvidas em João 3,16 têm levado aos pés de Jesus o maior número de pessoas, o maior número de salvos tem acontecido por causa da pregação em João 3,16. Então essa primeira expressão do verso, porque Deus amou, Os deuses das religiões todas que você conhece, eles dominam através do ódio,
do pavor, da crueldade, da vingança. Todos os deuses assustam os seus seguidores. Então, todas as pessoas que acreditam em outras divindades, eles têm medo do seu Deus. E eles têm que fazer oferendas, eles têm que agradar a divindade, eles têm que fazer de tudo para que a divindade possa não puni-los, não castigá-los. Mas o nosso Deus é amor. Ele ama o pecador, Ele nos atrai com as cordas do seu coração. O nosso Deus é amor, então Ele ama o mundo, e o mundo não entende isso. Ele ama o mundo inteiro, todas as pessoas, 7 bilhões de pessoas. Mas o mundo não consegue entender isso. Quando nós pregamos o Evangelho, nós começamos falando de Deus, porque Deus amou. Ele começa lá no Jardim do Éden, demonstrando o seu amor para com Adão e Eva. Ele nos amou. A salvação então começa em Deus, desde a fundação do mundo. Como eu disse domingo na pregação, em Mateus capítulo 25, verso 34, Jesus diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo, Ele já tinha o projeto de salvação. Ele já sabia, Ele já tinha no seu coração esse amor para com o ser humano, que seria ainda formado, que existiria ainda. O ser humano nem existia ainda, Deus já amava o ser humano. Então, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo. Mas em Isaías capítulo 1, verso 2, nós lemos o seguinte, é Deus dizendo através do profeta Isaías: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. É Deus dizendo que criou filhos, mas os filhos viraram as costas para Ele. Os filhos se rebelaram contra Ele. Então o mundo hoje, nós temos seres humanos, 7 bilhões de pessoas, então pessoas rebeldes. Quantos assassinos, quantos torturadores, quantos corruptos, quanta gente má, quanta gente perversa, quanta gente fazendo maldades e tantas coisas que desagradam a Deus e ofendem o coração do nosso Deus. Então, criei filhos e os engrandeci, disse Deus, mas eles viraram as costas contra mim. O mundo então, o mundo procurando, e hoje nós temos tantas leis que falam sobre os direitos humanos, mas o ser humano não quer ser um ser direito, não quer andar por caminhos retos, só anda por caminhos tortuosos, ainda que queira ter direitos, mas não quer ser uma pessoa direita. O mundo então virou as costas para Deus. Em Romanos 5, versos 6, 7 e 8, nós lemos o seguinte, a palavra de Deus nos diz: Pois quando ainda éramos fracos, pecadores, lá no balcão de escravos, sendo vendidos como escravos, sendo dominados pelo pecado e pelo diabo, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quê? Agora preste atenção, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Dificilmente você morrerá por uma pessoa boa, por uma pessoa justa. Pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Poderá ser, pelo homem bom, justo, alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A Bíblia está dizendo que nós jamais morreríamos por um homem bom, por um homem justo. Entretanto, pode ser que alguém ousasse morrer por uma pessoa bondosa. Entretanto, Deus deu o seu único filho por nós naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Eu gosto de ilustrar, e você sabe disso, e eu quero então contar uma história agora. Eu quero contar uma história. Um professor da escola bíblica, a classe de adolescentes, ele ensinava para adolescentes, e um adolescente começou a faltar. Aquele adolescente começou a faltar à escola bíblica. E ele foi visitar aquele adolescente. O adolescente morava no morro. Havia uma escadinha para subir até chegar à casa daquele menino. E aquele professor comprou um presente, colocou numa caixa, embrulhou aquele presente com muito carinho e foi à casa daquele adolescente levar o presente.
E quando aquele professor está subindo aquela escadaria, aquele adolescente lá de cima, ele percebe que o professor está indo à sua casa. Ele pega uma pedra e joga aquela pedra e acerta na cabeça do professor. Machucou, feriu, saiu muito sangue. O professor parou, quase caiu. Enxugou, limpou aquele sangue, a camisa ficou toda ensanguentada. O professor continuou subindo a escadaria. Chegou à casa daquele menino, bateu palmas, entrou, conversou com o menino, aconselhou o menino, entregou o presente ao menino e disse: eu te espero domingo na classe da escola bíblica. O pai daquele garoto não era crente. E o pai do menino disse: eu não entendo isso, eu não acredito no que eu estou vendo. E ele falou: professor, o senhor não sabe quem te deu aquela pedrada? Foi ele que jogou a pedra no senhor, foi ele que fez essa ferida na sua testa. O professor olhou para aquele pai e disse: eu sei que foi ele. Eu percebi que foi ele. Mas eu o amo. Mas eu o amo e eu o quero na minha classe da escola bíblica. E o professor então abraçou o menino e disse: filho, eu te espero domingo na nossa classe da escola bíblica dominical. Essa é uma história. Mas o meu Deus age assim comigo e com você porque Ele me amou, porque Ele me ama, porque Ele te ama. Por mais pecadores que sejamos, Ele está nos aguardando, Ele quer nos dar o beijo do perdão, um abraço. Ele quer nos acolher nos seus braços. E eu quero deixar essa palavra com você, meu amigo, meu irmão, minha ovelha. Saibamos todos, Ele nos amou, porque Ele nos amou. Ele nos ama e continuará nos amando, apesar de todas as nossas fragilidades, de todos os nossos pecados. Ainda que Deus saiba que quando Jesus foi pregado naquela cruz, foram os nossos pecados, foram as nossas culpas que os pregaram, que fizeram com que Jesus morresse em nosso lugar naquela cruz. Mas Deus continua nos amando. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Pai, eu quero te agradecer por este verso, João 3,16. Eu quero pedir que a tua graça, a tua misericórdia continue sobre todos nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos pecados, que nós possamos continuar percebendo que o Senhor nos ama. Eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está me ouvindo, que está me acompanhando. Abençoe-os, abençoe suas famílias, suas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agora te pedir para que você realize o seu momento de oração, como eu tenho dito. Se você está sozinho, ore agora, derrame a tua alma no altar do Senhor. Se você está com a família, faça isso em família, ore com a sua família e por sua família. Se você ainda não tem Jesus, entregue sua vida a Jesus. Diga para Deus: ó Deus, obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque Jesus morreu em meu lugar, sendo eu ainda pecador. Diga: Deus, eu recebo Jesus como meu Salvador pessoal. E depois, procure alguém que já seja uma pessoa de Jesus. E diga para essa pessoa: eu recebi Jesus como meu Salvador. O que eu faço agora? Se você quiser, procure nossa igreja. E diga, informe que você recebeu Jesus e você quer continuar seguindo os passos do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Uma boa noite. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Possam todos os que aqui estão